Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom vocês aqui, tá? Então, nós vamos continuar nossa aula hoje, seguindo os mesmos modelos que a gente vem fazendo até agora, tá? Então, depois de todas as avaliações do grau A, a gente iniciou no grau B com planejamento de experimentos, né? Primeiro a gente viu uma parte teórica, depois a gente viu a ANOVA de um fator. Na aula passada, a gente fez exercícios de ANOVA de um fator. E na aula de hoje, a gente vai ver comparação múltipla de médias pelo método de Duncan. Tá? A gente tem outros métodos que também são comumente utilizados, mas como a gente vai fazer, em princípio, tudo na mão, né, ou no Excel, digamos assim, como ferramenta para nos auxiliar, mas basicamente é na mão, a gente vai fazer o método de Duncan, que é um método bem simples e acerta bastante com relação à comparação múltipla de médias aí. Tá? Então, nós vamos iniciar. Eu coloquei alguns slides lá no Moodle. Deixa eu abrir eles aqui para a gente iniciar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, para vocês começarem a ver junto comigo aqui, tá? Quem quiser. Deixa aqui do lado. Então, a gente vai ver hoje comparação múltipla de médias e alguns exemplos, e aí o restante da aula aí vocês ficam à vontade para fazer os exercícios aí, se quiserem eu continuo na sala para tirar alguma dúvida, se não, podem me mandar por e-mail, tá? Então, lá na análise da ANOVA, que a gente viu até agora, a gente comparando o F calculado com o F tabelado, a gente vê se um fator controlável exerce influência sobre uma variável de resposta. Tá? Então, a gente viu lá nos exercícios, se a marca alfa, beta, gama de alguma coisa tinha influência sobre o fator controlável, se o peso do basalto, o granito, o mármore, tinha diferença entre um ou outro, né? Entre outros. Tá? Então, a gente fazia essa tabela nova, comparava o F calculado com o F tabelado e via se esse fator controlável influenciava. Porém, para a gente saber, olha, qual que é o melhor? Isso a gente não sabia. A gente só sabia dizer sim. O tipo de material influencia no peso final da obra ou não, o tipo de material não influencia e assim por diante. Tá? Mas para a gente saber qual é o melhor deles, a gente vai ter que fazer algo que a gente chama de comparação múltipla de médias, CMM, tá? Que é uma otimização. Qual o melhor entre todos os K fatores controláveis para a situação que eu desejo? E aí, para fazer isso, a gente vai precisar de algumas informações adicionais, tá? Que às vezes o programa não nos dá, aí nós vamos ter que procurar isso. Tá? Então, para isso é necessário uma comparação múltipla de médias para os fatores que possuem mais de 2 níveis, a fim de identificar quais deles diferem entre si. Se eu tenho apenas 2 níveis, eu não preciso comparar as médias dele. A maior, de fato, vai ser maior, a menor vai ser menor. Ou vão ser todos iguais, e aí, no caso, o F calculado vai ser menor que o tabelado. Tá? Então, tem diversos métodos. Método de Duncan, de Tukey, Sheff e Bartlett. Os mais comuns são de Duncan e o teste Tukey. Tá? E a gente vai utilizar o método de Duncan. Como eu falei no início da aula, ele é tranquilo da gente fazer na mão. Tá? Então, a gente quer comparar se existe diferença entre as médias, considera-se que elas diferem se elas vierem de populações diferentes, ou seja, as curvas não estão sobrepostas. Tá? Curvas normais. A gente sempre está partindo do pressuposto que estamos trabalhando com dados normais. Tá? Como a gente compara médias, é necessário calcular o tamanho da curva usando 3 vezes o desvio padrão das médias. Eu já vou explicar isso aqui para vocês, de onde sai esses 3 vezes.
Vocês lembram lá desde o início do curso eu falei, olha, nós vamos trabalhar com mais ou menos 3 desvios, tá? Nós não vamos trabalhar com uma precisão maior do que isso, tá? Mais ou menos 3 desvios. Então, por isso que também nós vamos continuar seguindo usando o método clássico com mais ou menos 3 desvios. Então, a gente considera que as médias diferem entre si de um grupo se elas estiverem fora da curva da média do outro grupo, ou seja, se a distância entre elas for maior que 3 vezes esse desvio, tá? Então, esse apanhado teórico inicial aqui, ele vai ser bem mais facilmente compreendido quando a gente fizer a aplicação dele em si, tá? Para aplicação, eu vou usar um exemplo que a gente usou sem ser na aula passada, que foi a aula de exemplos na aula anterior, tá? Então, esse exemplo aqui, se vocês olharem lá nos slides da aula 9, ele está lá. Os dados a seguir representam um alongamento medido sobre um composto de borracha em função da quantidade de agente de processo adicionado na mistura. Então, esse número aqui é o alongamento, tá? Que é a variável de resposta, e o meu fator controlável é a quantidade de agente. Tá? Como é que eu sei isso? Olha, o pesquisador escolheu 0, ou 5, ou 10, ou 15, ou 20. Ele poderia ter escolhido 16, 12, 7,5, 2,5, mas foi escolhido 0, 5, 10, 15 e 20 percentual de agente de processo, tá? 0% de agente, 5%, 10%, 15 e 20. E mediu o alongamento nos compostos, tá? Aqui, como a gente fez nas ANOVAs desde o início, totais, número de observação, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar níveis fixos, tá? O que significa isso? Todos eles com o mesmo número de repetições, todos os experimentos com o mesmo número de repetições, tá? E calculamos as médias. O que a comparação múltipla de médias vai fazer? Ela vai comparar essas médias aqui entre si e ver qual delas é melhor do que a outra, tá? Então, por exemplo, 54,7 e 54,9 é melhor ou pior? Qual que é melhor entre essas duas aqui? Então, é isso que a gente vai ter que ver, tá? Então, calculando aqui a nova, lá na aula 9, nós chegamos nessa tabela aqui, tá? Se vocês olharem lá nos vídeos da aula 9 ou nos slides da aula 9, isso aqui está apenas repetindo, tá? Então, a gente chegou num F calculado de 35,9 e o F tabelado é 2,55. Ou seja, o F calculado é maior que o F tabelado. O que isso quer dizer? Existe efeito significativo do fator controlável agente sobre o alongamento do composto de borracha. Tá? Deixa eu parei aqui porque queria dar uma olhadinha aqui na sala se tinha alguém esperando. Mas já vou retornar para lá. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Até aqui é apenas uma revisão, né? Calculou aqui, chegamos aqui. Então, o que ele quer dizer? Olha, isso aqui, estatisticamente, não é tudo a mesma coisa. Isso aqui, sob o ponto de vista estatístico, difere um do outro. Eles são diferentes um do outro, tá? E aí, como é que nós vamos saber qual que é o maior, qual que é o menor, qual que é o melhor? Então, aqui está dizendo, ó, quanto maior, melhor, tá? Essa é a nossa característica de qualidade. Maior é melhor, tá? Então, nós vamos fazer essa comparação múltipla de médias pelo método de Duncan. Sim, senhor. Alguém tem alguma pergunta? Não, acho que vazou aí um áudio, então. Se ninguém tem pergunta, vou seguir lá.
Se tiver pergunta, pode falar e eu botar no chat, tanto faz, tá? Então, primeiro de tudo, a gente calcula o desvio padrão das médias. E o desvio padrão das médias é calculado da seguinte maneira. Raiz do MQR, o que é o MQR? É esse cara aqui, é a média dos quadrados de R. MQR. Tá? Raiz de MQR dividido por raiz de NC. O que é o NC? NC é a média dos N's, pessoal. Então, cada experimento ele tem um N, ó, um N minúsculo. 12, 12, 12, 12. Como eu falei para vocês que nós vamos trabalhar com níveis fixos, então a média desses caras aqui vai ser sempre igual a ele mesmo. Concordam comigo? 12, 12, 12, 12, a média dele vai ser igual a ele mesmo. Tá? Então, esse número aqui, raiz de NC, vai ser raiz de N. Tá? Isso aqui nós vamos chamar do desvio das médias. Tá? Que é o raiz, de novo, raiz do MQR, que aqui no caso desse exemplo, 6,09, dividido por raiz do NC. Como nossos N são todos iguais, níveis fixos, vai ser igual a raiz de N. Então, raiz de 6,09 é 2,47, raiz de 12, 3,46. O nosso desvio padrão das médias para esse exemplo é 0,71. Depois disso, nós vamos calcular o nosso limite de decisão. O que é o limite de decisão? É isso que está aqui, ó. A gente vai considerar que uma média é diferente da outra média se ela for maior do que 3 vezes o desvio padrão. Por isso que essa fórmula do nosso limite de decisão é 3 vezes esse valor aqui. Tá? Limite de decisão, 3 vezes esse valor. Então, perdão. Para o nosso exemplo aqui, 0,71 é 0,714 aqui. Tá? Deixa eu até tirar daqui. Só um minutinho. Até botar aqui um 4 para não confundir aqui. Tá? Então, 0,714, 3 vezes 0,714, 2,13. Agora, pessoal, então fizemos o passo 1, que é calcular o desvio padrão das médias, fizemos o passo 2, que é calcular o limite de decisão, 2,13. No passo 3, nós vamos escrever as médias em ordem crescente ou decrescente, tá? Eu gosto de usar em ordem crescente, e comparar elas duas a duas, todas as combinações possíveis. E aí nós vamos ver se a diferença vai ser maior ou menor que o limite de decisão, em módulo, tá, pessoal? Então, nós vamos considerar sempre um módulo. Tá? O que é o módulo? É o valor absoluto. Por exemplo, a média do agente, nós vamos colocar as médias desses caras aqui em ordem crescente. Tá? Esses aqui do início, a gente calculou as médias. Então, a média do fator controlável 0, 45,5. Em ordem crescente, qual é o próximo? Esse aqui, 50. Então, a média do 5, 50. Qual é o próximo? 54,7. Qual é o próximo? 54,9. E esse aqui vai ser por último. Que é o que está aqui, ó. A média do 0, 45,5. Média do 5, 50. Média do 10, 54,7. Média do 20, 54,9. E média do 15, 55,3. Agora, nós vamos comparar essa com essa, essa com essa com essa, essa com essa e assim por diante. E ver quem difere de quem. Tá? Quem é diferente. E se a diferença for maior do que o limite de decisão, nós vamos considerar que existe diferença significativa. Ou seja, eles são diferentes, eles não são estatisticamente iguais.
Por exemplo, vamos comparar a média do 0% de agente de partição, de agente de alongamento, com 5%. 45,5 menos 50 dá 4,5. Vejam, é o valor absoluto, tá? É em módulo isso aqui. Aqui eu sei que seria menos 4,5 correto, mas é em módulo, tá, pessoal? Então, 4,5 é maior do que o meu limite de decisão, 2,13. Limite de decisão nós calculamos aqui em cima. 2,13. Tá? Aqui, ó, 2,13. Então, 4,5 é maior. Ou seja, existe diferença significativa desse para esse. Ou seja, esse número aqui é relevante. Como a minha característica de alongamento a gente viu que maior é melhor, logo, esse cara aqui, não adianta nem eu comparar ele com o 10. Porque se ele já é menor do que 50, já estatisticamente diferente, não adianta nem eu comparar ele com os outros, tá? Então, esse aqui, em princípio, está fora. Nós não vamos usar um composto com 0% de agente de alongamento. Então, se esse aqui está fora, basta eu comparar esse com esse, tá? Vamos comparar, então. O Y 5% contra o Y 10%. Aqui a diferença deu 4,7. Ou seja, existe diferença significativa. O que isso quer dizer? Olha, esse cara aqui é melhor do que esse. Tá? Então, se esse aqui já é melhor do que esse, não faz sentido eu comparar esse com esse e nem esse com esse, porque, obviamente, ele vai ser diferente. Tá? Então, vamos comparar agora o 10 com o 20. Olha, o 10 é 54,7 e o 20, 54,9. Ou seja, eu tenho diferença não significativa. Não existe diferença significativa, porque a minha diferença deu 0,2. E o meu limite de decisão é 2,13. A minha diferença ficou menor do que o limite de decisão, por isso que ele tem esse nome. Baseado nele, eu vou decidir se tem diferença ou não tem. Tá? Então, aqui, ó, esse cara aqui não tem diferença. Ou seja, cara, o alongamento da borracha de 10% ou de 20% dá na mesma. Vamos comparar esses dois aqui. Também não tem diferença, ó. 55,3 menos 54,9, poderia ser 54,9 menos 55,3, como é módulo, tanto faz, tá? 0,4 também é menor, também não existe diferença significativa. Ou seja, isso é igual a isso, que é igual a isso, tá? Esses aqui a gente viu que eles têm diferença, esses dois, mas esses aqui a gente vê que não tem diferença entre esses caras. É tudo a mesma coisa. Só um pouquinho aqui, que está complicado para eu mudar de slide ali. Deixa eu ver agora. Tá. Quarto passo, então, nós vamos usar uma barra contínua sobre as médias que não diferem entre si para uma melhor visualização, tá? Ou seja, aqui eu não tenho uma barra contínua, aqui tem uma barra espaçada, e aqui eu tenho uma contínua. Ou seja, esses caras são todos iguais. São todos iguais. Ou seja, apenas 0% de agente de alongamento e 5% de agente de alongamento são diferentes. Se eu usar 10%, 15% e 20%, é tudo a mesma coisa, pessoal. Tá? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Ó, aqui tem, em geral, a gente tem que considerar custo, esse binômio custo e qualidade, tá? Para realizar a otimização do produto ou processo, é feita uma análise técnica. A análise técnica deve acompanhar e completar a análise estatística. Para isso, é recomendável representar graficamente, tá?
Então, aqui, basicamente, é a representação gráfica disso aqui, tá? E aqui, pessoal, aqui é que entra a inteligência do pesquisador. É o que eu digo para vocês. Até aqui, pessoal, até aqui, um software nos dá. Até aqui, o software nos diz, olha, 10, 15, 20 é igual, 0 e 5 é diferente. Aqui é que entra a nossa percepção, é o que eu digo para vocês. Não vou botar lá um exercício dificílimo para vocês calcular e vocês chegam lá na resposta, se mataram para calcular, calcularam mesmo que certo, e não sabem o que aquele número lá está dizendo para vocês. Isso para mim não serve. Por isso que eu apresento para vocês a maneira, daqui a pouco, mais fácil, mais simples de calcular. Porém, eu cobro que o raciocínio, a parte da engenharia, seja bem fundamentada. Porque desde a primeira aula que eu falei, que foi a nossa única aula presencial, né, desse semestre, eu sempre digo para vocês, olha, o número, o software me dá, esse número aqui, essa comparação múltipla de média, qualquer software muquirano aí de análise de dados me dá. Porém, saber interpretar e saber o que fazer com esse número, aí é que entra o engenheiro. Até aqui o matemático foi, qualquer um foi, qualquer um programador foi. Saber o que fazer com esse número é o que nos interessa, tá? Então, por isso que normalmente quem faz análise desses dados tem que conhecer também o processo, tá? Então, aqui, ó, como a característica de qualidade, isso aqui é característica de qualidade, alongamento é do tipo maior é melhor, está dizendo lá no problema, tá? Então, a escolha da concentração do agente pode ser 10, 15 ou 20. Se não tem diferença entre eles, pode ser qualquer um deles. Contudo, quanto maior a concentração de agente, mais caro é a borracha, porque se agente é caro, ele custa dinheiro, botar 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, custa dinheiro. Logo, se não tem diferença entre 10, 15 e 20, o que eu vou escolher? Vou escolher o 10, né, pessoal? Se não tem diferença significativa entre esses caras que a gente viu aqui, ó, não tem diferença significativa entre eles, eu vou escolher o 10, porque eu tenho basicamente a mesma média de alongamento usando menos agente. O que isso quer dizer aqui também? Olha, não adianta tu botar mais e mais e mais agente que o teu alongamento não vai melhorar, tá? Então, aqui foi só um exemplo. O que a gente esperaria de um exemplo como esse? Olha, eu cheguei que acima de 10, nada muda. Tá, mas se eu quero fazer uma otimização de fato, o que a gente deveria fazer aqui como engenheiro? Olha, ver se o 10 é 10 mesmo. Será que acima de 9 já não muda também? Acima de 8? Então, se isso aqui fosse de uma empresa um exemplo prático de uma empresa que eu trabalhasse, né? Ou de uma empresa que eu fosse dono, sócio, sei lá, eu faria experimentos entre o 5 e o 10. A gente vai afinando a nossa análise. Por isso, que é o que eu digo para vocês. Olha, foi feita essa primeira pesquisa inicial aqui, tá? Coletou-se todos esses dados, chegou nessas médias. A gente viu que de 10 para cima não muda, tá? Mas e entre 10 e 5? Será que de 9 para cima já começa a não mudar? 8 para cima? Então, como esse agente aqui, né? Agente de processo, ele custa dinheiro. Pô, se eu conseguir reduzir 1%, se eu conseguir reduzir ele 1%, já é uma boa redução, 2%, 3%. Tem empresas aí que fabricam toneladas e toneladas de produto por dia. Pô, se tu conseguir reduzir 1%, já é muito dinheiro. Então por isso que eu digo para vocês que chegar até aqui, todo mundo chega. Um software chega. Mas chegar nessa conclusão aqui e saber que o próximo passo é vocês irem afinando isso aqui, requer um trabalho um pouquinho mais elaborado de engenharia, não só um trabalho de
de lidar com número. Até aqui o software chega, até aqui um matemático chega, um programador chega. Mas usar essa informação para algo que vai nos dar dinheiro, trazer retorno, aí é que entra a inteligência de vocês. Tá? Pessoal, nós vamos ver esse exemplinho aqui também, tá? E um outro exemplo que eu coloquei lá no Moodle. Dúvidas com relação a esse exemplo? Dúvidas com relação ao que a gente viu até aqui? A gente tem aí mais 3 minutinhos aí do Zoom, tá? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Ó, tem gente entrando agora, inclusive, mas nós já em seguida já vamos sair, porque o Zoom já vai nos derrubar, tá? Ficaram com alguma dúvida até aqui? Então, recapitulando o que a gente viu até aqui, tá? É bem simples. A gente faz a tabela nova, se o F calculado for maior que o F tabelado, a gente vai querer saber quem é diferente de quem. Primeiro passo, calcular o desvio padrão das médias, raiz do MQR, que está aqui na tabela, dividido raiz do NC, que no nosso caso vai ser igual ao N, que também está aqui na tabela, número de observação 12. Calcula-se isso aqui. Depois de calcular o desvio das médias, se calcula o limite de decisão, que é 3 vezes o desvio, tá? Que é a largura daquela curva. Como eu falei desde a primeira aula, a gente vai trabalhar sempre com mais ou menos 3 desvios, tá? Por isso, esse 3 aqui. Depois disso, a gente coloca as médias de cada um dos fatores controláveis, dos K fatores controláveis em ordem crescente e faz a comparação 2 a 2, tá? Então, a gente vê o que difere do que e o que não difere também, né? E aí, baseado nas informações adicionais, principalmente informações de custo, a gente vê qual é o melhor para o que a gente está pretendendo. Tá, pessoal? Alguma dúvida aqui? Sem dúvidas. Falta aí 1 minutinho só para terminar. O Zoom vai nos derrubar aqui, tá? Eu vou salvar essa primeira parte da aula e aí a gente volta na segunda parte para fazer alguns exemplos aí. Aguardo vocês aí em 5 minutos, tá bom, pessoal? Valeu!